Meus irmãos maranatas, meu povo lindo de Deus, graça e paz, bom dia, sábado, novembro. É interessante o que aconteceu essa madrugada. Como todos sabem, eu, Ricardo Luiz, humildemente, sendo conhecedor que ainda estamos no corpo corruptível, sempre pedimos a Deus para ser boca de Deus na terra, ser lavado, remido e limpo pela palavra, ser íntimo com Deus em função de um compromisso de servi-lo em seu reino aqui na terra, como peregrino e dispenseiro e embaixador e representante do céu, na figura, no corpo de Cristo. Corpo esse idealizado pelo Pai para um determinado fim. Sempre peço a Deus que use de misericórdia e nos capacite, nos instrua e nos use. E então, essa madrugada, tive um sonho interessante, rápido. Tenho para mim que é extremamente profético. Eu sonhei que estava simplesmente no ar. Eu não via céu, não via lua, não via astros, não via terra, não via nada, estava no ar. Como se nada existisse, no ar. E eu vi uma voz dizendo, repetidamente, estamos indo embora para casa, estamos indo embora para casa, estamos indo embora para casa, e assim foi repetidamente. Estamos indo embora para casa, estamos indo embora para casa, de forma mais rápida, conforme eu falei no começo. Estamos indo embora para casa, 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 né? Sucessivamente, acredito eu que aí umas, 30 vezes, eu não sei, uma quantidade grande. E acordei aí com isso aí. Bom, quem sou eu para saber o dia e a hora de literalmente estar indo embora para casa? Quem sou eu? Tenho dentro de mim que está realmente vinculado a 2019 e 2020. Mas Deus o sabe. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero me ater é que, buscando eu instrução para um determinado fim, né, que é trazer para vocês algo que possa te elucidar, te esclarecer, te exortar, te ensinar, te instruir, te animar, te impulsionar, né, te valorizar, te levantar, enfim, que te possa posicionar conforme Deus projetou, né? O Senhor me deu várias coisas interessantes. E uma delas falarei agora. E no decorrer do dia, as outras tantas, que eu julgo tão interessantes quanto essa. Nessa primeira, que foi o que Deus me deu, Deus quer lhe trazer à memória a orientação de que, sendo você justo aos seus olhos, seja realmente prudente como a serpente. O justo é prudente como a serpente. Esse registro está em Mateus 10:16. E está escrito lá assim, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Nós estamos na reta final. E o que tem de lobo devorador nos rodeando, doidinho para nos devorar como ovelhas, nos tirar do aprisco do bom pastor, nos fazer recuar com as suas emboscadas, sabe? O lobo age de forma sutil e ardil, doidinho
para abocanhar as ovelhas do Senhor, com tristeza, com frustração, com ressentimento, com mágoa, com dor, com prostração, com desânimo, com cansaço, com desgaste. Se ele conseguir impor essa cilada em dia, ele vai abocanhar muitas ovelhas. Essa cilada vem para embaraçar elas, de natureza tal que embaraçadas, com toda essa frustração, tristeza, dor, mágoa, descontentamento, frustração, desânimo, desgaste, ela vem para que você perca por completo a satisfação, o gozo, o prazer de estar em comunicação com o bom pastor, de estar em oração com o bom pastor, de estar em clamor com o bom pastor, de estar com súplicas com o bom pastor, estar com louvores, cantar louvores ao bom pastor, de resgatar os cordeirinhos para o bom pastor, de gerar cordeirinhos para o bom pastor, de libertar os cordeirinhos para o bom pastor, de se unir com as ovelhas e cordeiros no aprisco do bom pastor. Esse lobo quer fazer com que as ovelhas estejam perdidas, dispersas, sem rumo, sem beira, sem eira, sem sentido, presa nas suas armadilhas, no penhasco, encurralada, nas fendas, amedrontada, sem saber como fazer. Então Jesus dá instrução. Jesus pede para que a ovelha seja prudente como uma serpente. A serpente é um réptil sem patas, que se alimenta de carne e ovos, e de vasta espécie. Dependendo da espécie, pode correr de 13 a 20 quilômetros horário. Seu peso depende da sua espécie. Tem por hábito de estrangular suas vítimas quando não mata, envenenado. Só aqui no Brasil, gente, existe 321 delas, aproximadamente, e 10% do total do mundo, das quais apenas 36 são peçonhentas. Pois no mundo existe, em média, de 2.930 espécies de serpente. As serpentes não têm orelha externa. Ela só consegue detectar o barulho pela vibração. As serpentes não sentem o cheiro propriamente pela narina. Todo o sistema de captação de partículas dispersas no ar, que constitui o odor, é realizado pela língua. Isso faz com que ela conheça o ambiente, mesmo no escuro. Ela não enxerga como os homens, pois tem um sistema de infravermelho no globo ocular, que a leva a captar a imagem através do calor do corpo. Vamos agora para a prudência desse animal. Por prudência, a serpente vive em alerta, discernindo bem o perigo ainda distante e em qualquer circunstância da natureza, pois seus sentidos faz o discernimento e logo ela bate em retirada. A Bíblia diz que temos que discernir o que é de Deus e o que não é. Esse registro está em Hebreus, capítulo 5, verso 14.
mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É prudente desviar de tudo que é mal, para não ser tragado ou contaminado. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, a seguinte fala: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Presta bem atenção. Nós que somos espiritual, discernimos o que é bom, o que é ruim. Mas quem não é espiritual, não consegue discernir as coisas boas que vêm de mim, as coisas boas que vêm de você, as coisas boas que vêm do espiritual. Então veja que em qualquer circunstância ela percebe o perigo. Isso significa que a prudência faz ela viver em alerta, em um mundo de muito risco. Vigiar e discernir é ser prudente. Por prudência, a serpente não anda em exibição, mas anda bem escondida. Essa prudência a faz ter êxito nas investidas, tanto no combate quanto na hora de se alimentar. Ela sabe que essa falta de prudência também pode lhe custar a vida, pois é um animal muito perseguido por gaviões e outros predadores. O servo prudente não é exibido. Vejamos o que João disse. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A exaltação tem levado à queda de muitos. Em Provérbios 16, verso 18, está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Se o servo de Deus quer ter vitória em todas as investidas, tem que ser humilde e se esconder em Deus, colocando sempre em frente de tudo. Fazendo assim, o bote será certeiro e evitará perseguições desnecessárias. Porque quem quer aparecer termina desaparecendo. Essa prudência deve todo servo praticar. Por prudência, a serpente faz a sua morada no fundo das cavernas rochosas, nas grandes rachaduras das penhas, lugar de difícil acesso e quase impenetrável. Ela não é como as minhocas, que em qualquer terreno faz sua casinha. Essa prudência propicia à serpente estabilidade e uma boa segurança contra os eventuais fenômenos da natureza e contra os ataques do inimigo, dando-lhe uma reprodução tranquila e constante. No livro de Mateus, capítulo 7, verso 24 até o verso 27, a Bíblia ensina que o homem prudente edifica sua casa na rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Este versículo deixa bem claro que aquele que não ter a destreza de colocar em prática a palavra ensinada por Jesus é imprudente e vive como as minhocas, à mercê do predador, do inimigo, sem segurança alguma, tornando-se vulnerável, tornando-se isca para peixe e ter a casa inundada pelas torrentes. A palavra de Deus é garantia de bênção espiritual, é garantia de bênção material,
Edificar a casa na palavra de Deus é prudência e reprodutibilidade segura. Ovelha gera ovelha, ovelha gera cordeiro para a necessidade de crescimento. E por falar nisso, por necessidade de crescimento, a serpente troca-se várias vezes a pele que a cobre, deixando-lhe mais renovada, pois a casca retirada estava desgastada e ressecada. Com esse feito, a serpente adquire crescimento, habilidade e um bom desempenho na vida. A falta dessa renovação lhe trará problema gravíssimo e, por fim, a morte. O servo prudente não vive sem renovação. O tempo e as circunstâncias, e até mesmo o pecado não confessado, corrói a fé e traz desânimo, traz prostração, traz tristeza, dor, pânico, pavor, desgaste, por fim a morte espiritual. Josué, Moisés, esses personagens nos trazem ensinamentos incríveis. Moisés morreu e Josué precisou de renovação para continuar sua caminhada. Está em Josué, capítulo 1, verso 6. E ali Deus fala: Josué, você precisa se renovar. Esforça-te. Eu preciso que você se esforce. Tenha bom ânimo. Eu preciso que você se anime. Porque eu quero te usar para conduzir este povo a herdar a terra prometida, a qual jurei a seus pais. Deus precisava que Josué se animasse e se esforçasse. A mesma coisa é para você hoje. Deus quer que você se anime, se esforce. Isso é tarefa tua, não de Deus. Se ficar prostrado, se aceitar a derrota, a tristeza, a dor, a mágoa, o descontentamento, o teu fim será morte espiritual. Mas se você se esforçar e ter bom ânimo, e trocar a tristeza pela alegria, o desgaste por renovação, a prostração por elevação, e voltares a meditar na palavra, voltares a dobrar teu joelho, voltares a louvar, voltares a pregar o evangelho, voltares a adorar, você será renovado e usado por Deus a conduzir um povo para a Nova Jerusalém, a celestial. Elias, quando foi perseguido por Jezabel, registrado em 1 Reis, capítulo 19, do verso 4 ao 8, ele se sentiu desgastado, cansado, prostrado. Quando olhou, se viu no deserto, numa caverna, desejando a morte, fraco, sem comida e sem bebida. Ia morrer. Sabe? Ele andou um dia, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta. Basta. Não aguento mais. Quero morrer. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Totalmente desanimado, desgastado, prostrado, frustrado. Sabe? Olhando nós para ele, queria morrer na qualidade de um derrotado, de um recuso, de um de quem recuou. Só que Deus tinha um plano de arrebatamento para ele.
Então Deus disse: levanta-te e come, porque lhe providenciei a comida, o maná do céu, o pão do céu, para que tu, levantado, ore, louve e adore. Louve, louve. Veja bem, até o arrebatamento, tu tem um caminho a perseguir, a prosseguir. Estou te renovando aqui agora. Mas precisa você se levantar. Você se levanta e eu te alimento. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai estava lá olhando, esperando ele se levantar, tomar a decisão de se levantar. Josué, Moisés, Elias e tantos outros mais, ao se levantar, foram renovados pela mensagem que receberam do próprio Deus. E jogaram fora a casca do desânimo, que a serpente lança fora também para ser renovada. Lançaram fora a casca da tristeza, da dor, da angústia, do sofrimento, da prostração, da frustração e se renovaram no Senhor, porque se alimentaram do maná do céu, da palavra de Deus. Paulo disse que só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nunca devemos perder a esperança. Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, seus servos, seus amigos, seus irmãos, seus filhos. Nossa vida, nossa família, nossa lista de nomes, de convidados para a festa do casamento, já preparada no céu. Confesse seus erros, seus pecados, suas falhas. Se levante. Confesse. Conforme está escrito em Provérbios 28, verso 13. Pois o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa que você está desanimado. Liga para mim no privado. Confessa para mim, confessa para Jesus. Olha, Ricardo, de fato, não estou sendo prudente como a serpente. Estou prostrado, triste, amargurado, desanimado, desgastado. Prostrado mesmo, não consigo orar como eu gostaria de orar. Não consigo louvar como eu gostaria de louvar. Não consigo meditar na palavra como eu gostaria de meditar. Não consigo pregar o evangelho como eu gostaria de pregar. Não consigo ganhar almas como eu gostaria de ganhar. Não consigo resgatar almas como eu gostaria de resgatar. Não consigo libertar almas como eu gostaria de libertar. Não consigo ajudar as almas como eu gostaria de ajudar. Não consigo alimentar as almas como eu gostaria de alimentar. Não consigo vestir as almas como eu gostaria de vestir. Não consigo zelar pelo povo de Deus como eu gostaria de zelar. Eu não consigo jejuar como eu gostaria de jejuar. Não consigo buscá-lo pela madrugada como eu gostaria de buscar. Não consigo subir aos montes como eu gostaria de subir. Não consigo ir às consagrações como eu gostaria de ir. Não consigo. Preciso de renovo. Estou prostrado, isso é pecado. Pois aquele que recuar, a alma de Deus não tem prazer nele, eu sei bem disso. Pode confessar para mim no privado e eu te ajudarei. Em parceria com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, lhe trarei maná do céu, alimento do céu, a palavra de Deus. E tu se renovará
nessa reta do fim, nessa reta final. Não aceite parasitas nesse corpo. A serpente prudente se renova para que as parasitas que estão na pele velha, ressecada, não lhe mate precocemente. Não aceite essas parasitas que vão te matando devagarinho, minando na sua vida o jejum, a oração, a confissão do pecado, a leitura da palavra de Deus, o desejo de ganhar almas, resgatar almas, libertar almas, discipular almas, o desejo de louvar, de adorar, de fazer obras sociais, de ajudar o pobre e o oprimido, o faminto e o sedento, o nu e o doente. Esses parasitas te impedem um bom desempenho espiritual, querendo lhe minar a vida, eliminar de você a vida eterna. Devemos obedecer à ordem imperativa de Jesus, quando disse, e é um conselho também, portanto, sede prudentes como as serpentes. Lembre-se que ao nosso derredor está cheio de predadores, lobos de ovelhas, leões que rugem ferozmente atrás de uma caça. Mas a prudência é o segredo da sobrevivência. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, do que os bens materiais, do que as conquistas terrenas. E quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata, do que os bens materiais, do que os desejos concupiscíveis carnais. Está registrado em Provérbios, capítulo 16, verso 16. Lembre-se, eu sonhei que estava no espaço e a voz de Deus dizia, a do Espírito Santo de Deus, estamos indo embora para casa, 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 estamos indo embora para casa. Seja prudente como a serpente. Quem vos fala, em parceria com o Espírito Santo, Ricardo Luiz, muito peixe, 21 97 115 1908. Liga para mim, confessa seus pecados, suas frustrações, suas prostrações, suas tristezas, suas mágoas, sua dor, tudo aquilo que te impede de ser prudente como a serpente. E que faz com que você esteja morrendo passo a passo, gradativamente, ficando de fora do arrebatamento da igreja, ficando de fora daquilo que vai te conduzir para a tua real casa, que está no céu, o Espírito Santo de Deus. Amém? Ricardo Luiz. Sabe, irmão Igor, eu penso o seguinte, que além de João ter sido filho de Zebedeu e Salomé, tias de Jesus, isso consta em Marcos capítulo 1, verso 19, e Marcos também, capítulo 16, verso 1 e 2, e há também esse registro em Mateus 27, verso 56,
João também tinha um irmão mais velho, Tiago, que também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos. Tiago era mais velho, e a gente sabe disso porque sempre que seu nome era citado na frente de João. E isso, a tradição judaica deixa bem claro que o mais velho é citado primeiro. Isso está em Mateus, capítulo 10, do verso 2 ao 4. O apóstolo João era ali da Galileia, ali de Cafarnaum, nasceu em Betsaida, mas estava morando em Cafarnaum. E quando Jesus teve problema lá em Nazaré e foi convidado, entre aspas, gentilmente a sair, que não iria morrer, juntamente com sua família, eles acharam abrigo na casa de Maria Salomé e Zebedeu, né, seus tios. Maria Salomé, irmã da Maria, né, a mãe de Jesus. E então Jesus e seus irmãos, suas irmãs, foram lá, morar lá, juntamente com seus primos, João e Tiago. Ela faz um pedido especial, Maria Salomé a João, em relação aos seus filhos, João e Tiago. Agora veja bem, sabendo nós que o apóstolo João era pescador e de profissão, e que seu pai, né, Zebedeu, era um homem próspero no ramo da pesca, ao ponto de ter até empregados. Isso consta lá no livro de Marcos, capítulo 1, verso 20. Somado a isso, a tradição cristã associa bem que Maria Salomé, sendo irmã de Maria, mãe de Jesus, e mais uma vez eu digo que isso está em Mateus 27, verso 56, e João 19, verso 25, o próprio João registra isso. Que Maria Salomé, sua mãe, é irmã da Maria, mãe de Jesus, que é sua tia, e Jesus seu primo. Com essa afirmação, a gente sabe que Jesus está no meio do seu parente, João, Tiago, seu primo. E constantemente ele dava honra a Jesus e a Tiago. Ó, Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam próximo dele, no Getsêmani, enquanto ele orava, eram os mais próximos. Pedro, Tiago e João eram sempre os mais íntimos. Muita honra. Portanto, Pedro, Tiago e João estariam escrevendo os evangelhos. Mas de propósito, Deus cria N coisas da sua palavra escrita para confundir os sábios e entendidos e revelar por discernimento do Espírito as coisas do céu, as verdades centrais absolutas. É interessante também notar que antes de João se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João, o primo de Jesus, já era um seguidor de João Batista. Isso consta no seu próprio livro, João, capítulo 1, verso 35 e 37. E isso já confunde mais e mais ainda as pessoas, porque se João é primo de Jesus na Galileia, próximo Cafarnaum de Nazaré, por que ele sairia da Galileia, atravessaria Jerusalém e ia para a Judéia para seguir João Batista? Mas Deus sabe como fazer. Então, ao registro histórico de que João teve um primeiro encontro com Jesus, justamente no intervalo de tempo que ficou expresso na Bíblia, da saída de Jesus de Nazaré para Cafarnaum, onde ele morava.
Olha que coisa interessante. E João, o apóstolo, primo de Jesus, deixou de ser o seguidor de seu primo João Batista e passou a ser seguidor de seu primo Jesus. Isso consta em Marcos, capítulo 1, verso 16, e no livro de Lucas, capítulo 5, verso 10. Alguns acontecimentos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender um pouco sobre como era a personalidade e caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão. Isso está em Marcos, capítulo 3, verso 17. E ao chamá-los de filhos de trovão, essa designação apontava para a natureza explosiva dos dois irmãos. Isso indicava que normalmente eles eram homens de emoções controladas. Mas em determinadas situações de fácil ira, que por qualquer coisa a ira acendia neles dois. E Jesus os chama de filhos do trovão. E um exemplo disso pode ser visto quando os habitantes de uma vila samaritana se recusaram a hospedar Jesus. E naquela ocasião, os dois irmãos logo disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esse registro está em Lucas, capítulo 9, verso 54. Olha o poder que eles já tinham na mão: fazer descer fogo do céu. Mas ao mesmo tempo em que tal declaração apontava para um temperamento forte, também vemos indício profundo do amor e da grande fidelidade que o apóstolo João e seu irmão Tiago nutriam por Jesus, seu primo e seu Senhor. Em dada ocasião, você deve se lembrar, irmão Igor, talvez devido à influência de sua mãe, a Maria Salomé, João e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo ao pedirem que Jesus lhe concedesse lugares privilegiados em seu reino. Isso consta em Marcos, capítulo 10, verso 37, e Mateus, capítulo 20, verso 20 também. Mas note que eles tiveram privilégios no seu reino. João não só escreveu os 3 evangelhos e também o livro de Apocalipse, como também foi colocado, deitado numa bacia de azeite fervendo, e nada se sucedeu. E teve a honra de encostar a cabecinha no peito de Jesus e ouvir as batidas do seu coração. João era o discípulo a quem Jesus amava. No próprio Evangelho de João, existe referência acerca de um discípulo a quem Jesus amava. Esse registro está em João 13, 23, João 19, 26, João 20, verso 2, João 21, verso 7, João 21, verso 20. É amplamente aceito que tais referências designam o próprio apóstolo João. Ele mesmo faz menção dele mesmo, nessa relação íntima e amorosa com Jesus, seu primo, seu Senhor. E isso significa, Igor, que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente. E na grande noite da instituição da ceia do Senhor, e na grande noite da celebração da última Páscoa, foi ele quem se reclinou sobre o peito de Jesus, ao ouvir a batida do seu coração, e lhe perguntou pessoalmente sobre a identidade do traidor. Isso consta em João, capítulo 13, verso 23. O apóstolo João também esteve presente em 3 importantes ocasiões do ministério de Jesus. Nessas ocasiões, ele estava acampado com Pedro e Tiago, seu irmão. Jesus, quando ressuscitou a filha de Jairo,
em Marcos, capítulo 5, verso 37, estava lá Pedro, Tiago e João. Na ocasião da transfiguração de Marcos 9, verso 2, estavam lá acampados Pedro, Tiago e João. Durante o período em que Jesus esteve no Getsêmani, quem é que estava lá íntimo dele? Segundo o que está escrito em Marcos 14, 33, Pedro, Tiago e João. Além disso, o evangelista Lucas também nos informa que João e Pedro foram as duas pessoas encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa. Está em Lucas 22, verso 8. No momento da crucificação, o apóstolo João é o discípulo que aparece mais próximo de Jesus no Calvário. Ele também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria. Isso está em João, capítulo 19, verso 26 e 27. Depois foi ele quem correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Está em João, capítulo 20, verso 8. Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João é mencionado com destaque na igreja primitiva. No livro de Atos dos Apóstolos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19 e Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14. O apóstolo João foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 6. E em Gálatas, capítulo 2, verso 9. A tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. Não é à toa. São eles o 4º evangelho. O Evangelho de João. 3 epístolas. A 1, a 2 e a 3. E o livro do Apocalipse. É verdade que existe algumas críticas que tentam contestar a autoria por parte de João de algumas dessas obras. O 4º evangelho e o livro do Apocalipse são os principais alvos dessas críticas. Você sabia? Até o livro de Apocalipse, os críticos, os céticos, tentam tirar de João a sua autoria. Porém, Igor, todas as evidências apontam de forma muito mais contundente para a verdade de que realmente foi o apóstolo João quem escreveu todos os 5 livros. Se fosse levado para um tribunal de justiça, as evidências são tão fortes que apontaria para ele, o autor da inscrição desses 5 livros. Ele seria absolvido facilmente da acusação de que não foi ele quem cometeu a escrita desses livros. As evidências apontam mais para ele do que para qualquer outro. Não é possível, irmão Igor, afirmar sem com certeza absoluta por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém. Mas provavelmente, pelas evidências, o apóstolo João deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, antes de 69. E nesse tempo, ele se mudou para a Ásia Menor. Toda a evidência apontam que desde muito cedo, João viveu ali, em Éfeso, na Turquia, por muitos anos. E foi em Éfeso que ele teria escrito suas obras literárias, com exceção do livro de Apocalipse, que foi escrito na ilha de Patmos. E em algum momento durante o reinado do imperador romano Domiciano, entre o ano 81 e 96, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. E foi em Patmos que ele recebeu divinas revelações registradas no livro do Apocalipse. Porém, com a ascensão do imperador Marco Nerva, em Roma, no ano 96 a 98, depois de Cristo, o apóstolo João foi liberado para retornar a Éfeso. Nessa época, provavelmente, ele já tinha cerca de 90 anos. E há evidências fortes que afirmam que ele morreu durante o começo do governo
de Trajano, depois de 98, com a idade já bastante avançada. Eu sei que muitos críticos tentam afirmar que o apóstolo João não é o mesmo João influente em Éfeso. E com isso, eles tentam indicar que João não foi o mesmo autor dos livros do Novo Testamento. Essas tais críticas alegam que João morreu à espada, juntamente com seu irmão Tiago, por ordem de Herodes Agripa, ou Agripa I, ainda nos primeiros anos da igreja primitiva, aproximadamente 44 depois de Cristo, mas não há nenhuma evidência plausível. São só especulações. Agora, quanto eles estão em Éfeso, fazendo o que ora vos falei, há evidências fortíssimas por todos os lados. Essas críticas não se sustentam quando contrapostas às abundantes evidências apresentadas pelas antigas tradições cristãs, registradas nos escritos patrísticos de Eusébio e de tantos outros mais. Na verdade, a maioria dos estudiosos, irmão Igor, a maioria dos estudiosos aceita que a residência e influência do apóstolo João em Éfeso é uma das histórias mais claras e sólidas documentadas nos primeiros anos da igreja. Portanto, existem provas suficientes, cabais, evidentes ao extremo, para se acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disso mesmo, com a idade avançada, ele continuou exercendo ativamente seu ministério. Ele foi o bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso e combateu as perigosas heresias, especialmente o gnosticismo, que ameaçavam a pregação do evangelho. Alguns escritos afirmam que o apóstolo João morreu com a idade tão avançada que em seus últimos dias ele tinha de ser carregado para as reuniões cristãs. Curiosamente, seu irmão Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer martírio. Isso consta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 2. Enquanto que João foi o último dos apóstolos a deixar a terra e chegar ao céu. E Deus lhe concedeu essa honra de escrever 3 epístolas: o Evangelho de João e o livro de Apocalipse. E as evidências apontam gigantescamente para isso, enquanto para aquilo que os críticos falam não se sustentam as suas evidências. Espero ter te ajudado, irmão Igor, com o meu modo de ver a Bíblia, inclusa com os 3 Evangelhos de João, de forma extremamente proveitosa e inspirada por Deus.